Olá pessoal, aqui é Elierson, seu professor de matemática, e na aula de hoje falaremos sobre fração geratriz. Bom, qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é compreender o que é uma dízima periódica, aprender a transformar uma dízima periódica em uma fração, no caso a fração geratriz, e resolver alguns exemplos simples de dízimas periódicas. Então, primeiro, o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é um número decimal com um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Alguns exemplos disso a gente tem aqui, ó. 0,777, 0,27, 27, 27. Então temos que esses números aqui são dízimas periódicas. Nas dízimas periódicas, o valor que se repete ele é chamado de período. Tá? Então, por exemplo, quem é o período da primeira dízima aqui? O período da primeira dízima é o 7, enquanto que o período da segunda dízima é o 27. Primeira informação que a gente precisa verificar seria o período de uma dízima. Agora a gente vai aprender como que a gente encontra a fração geratriz de cada uma dessas duas dízimas aqui e, consequentemente, fazer para várias outras. Então, o processo que eu vou passar é esse, mas existem vários outros. Então, primeiro, nós vamos chamar de x a dízima periódica, vamos multiplicar por uma potência de base 10. Essa potência de base 10 ela depende do período, então, por exemplo, se o período ele só tem um algarismo, que nem é o primeiro caso aqui, eu multiplico por 10. Se tem dois algarismos, eu multiplico por 100. Se tem 3, eu multiplico por 1000 e assim por diante. E depois subtrair as equações para eliminar a parte decimal, tá? Resolver a equação e simplificar a fração. Vamos entender isso na prática. Então, primeiro, nós temos aqui a nossa dízima periódica. Eu vou chamar ela de x. Então, x é igual a 0,777. A quantidade de 7 aqui eu vou determinar, são infinitas casas, né? Bom, como nosso período aqui ele é o 7, então eu vou multiplicar essa igualdade aqui por 10. De novo, por que 10? Porque nosso período ele é formado apenas por um algarismo. Se fosse por 2, por exemplo, 71, eu multiplicaria por 100. Se fosse 3, 126, eu multiplicaria por 1000 e assim por diante. Então, vamos multiplicar aqui nossa igualdade aqui por 10. Do lado esquerdo vai ficar 10x. Do lado direito é como se a vírgula andasse, então ficaria aqui, ó, 0,7,77. São infinitos 7, né? Bom, qual é o processo que a gente faz depois? Depois eu vou subtrair essa segunda equação por essa primeira. Então ficaria assim, ó, 10x é igual a 7,77 menos x, que é na verdade um x, né? Vírgula embaixo de vírgula, tá? Então eu vou subtrair um pelo outro aqui. Ao subtrair, a gente obtém 10x menos 1x é 9x, do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, 7 menos 0, 7. Depois da vírgula, a gente tem o seguinte, ó, 7 menos 7 dá 0, 7 menos 7 dá 0. Então, tudo depois da vírgula, 0. Em outras palavras, isso aqui é a mesma coisa de deixar somente 7. O 9, então nós temos a equação aqui, ó, 9x igual a 7. O 9 está fazendo o que aqui com o x? Ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão, 7 nonos. Então, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui, ó. Vamos encontrar agora dessa segunda. Então, o processo é o mesmo. Chamo de x, então é 0,2727. Vou multiplicar aqui dessa vez por 100. Por que o 100? Porque o meu período aqui, ó, ele tem dois algarismos. Então, eu vou multiplicar por 100, vai ficar 100x é igual. É como se eu andasse duas casas aqui para a direita. Então, fica 0,27,27,27. Vou subtrair uma equação pela outra. Então, eu vou pegar 100x é igual a 27, o zero que está aqui antes não faz diferença para a gente, por isso que eu não coloco ele, tá?
Então vai ficar 27,27. Então, vírgula 27 menos x, né, que é 1x, é igual a 0,2727. Quando eu subtrair um pelo outro aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho 100x, eu vou tirar 1x, sobra 99x. Igual, do lado direito, 27 menos 0 é 27. E de novo, tudo que está depois da vírgula aqui ó, vai cancelar. 2 menos 2 é 0, 7 menos 7 é 0, 2 menos 2, 7 menos 7 e assim por diante. Então vai ficar do lado direito da igualdade só o 27. O 99 aqui, ó, ele está multiplicando pelo x, ele vai passar com a operação inversa, que é a divisão. Então é 27 sobre 99. Aqui dá para simplificar, né? A gente consegue simplificar isso aqui por 9. Tá? Então dá para dividir aqui ó, por 9 e aqui por 9. 27 dividido por 9 é 3 e 99 dividido por 9 é 11. Então, a fração geratriz de 0,2727 é 3/11. Tá? Bom, então o que a gente viu hoje? Ó? A fração geratriz é o nome dado à fração correspondente a uma dízima periódica. A quantidade de zeros na potência de 10 depende do número de algarismos. Então a gente viu aqui ó, que para esse caso eu multipliquei por 100, para esse caso aqui eu multipliquei por 10, porque depende da quantidade de algarismos que tem nosso período. E sempre que possível a gente vai simplificar. Bom, eu quero que vocês tentem encontrar aqui qual que é a fração geratriz dessas duas dízimas periódicas e comentem aí qual que é essa fração geratriz de cada uma delas, tá? Então, agora você já sabe como transformar uma dízima periódica simples em fração e no próximo vídeo a gente vai ver como é que faz isso com uma parte inteira, com períodos maiores e com dízima composta. Até a próxima aula.